Boa noite. Olha só, hoje a gente vai começar a trabalhar um tema de lógica e construção de texto acadêmico a partir de conectivos, tá? E trabalhar um pouco a ideia do pensamento científico também. Deixa eu ver Boa aqui. noite. Boa noite, Cássio. Tá? Aí a gente tem, para começar, esse textinho, que eu acho que é um texto bem legal para. Cadê meu textinho, gente? Primeira coisa, antes de começar, quando vocês falam em método científico, o que vocês entendem por isso? O que vocês pensam disso? O que é? A gente, ultimamente, tem falado muito disso, né? Por conta da pandemia, se falou muito em método científico, né? Na ciência, na importância da ciência. Quando a gente pensa em método científico, a gente pensa ele em oposição a alguma outra coisa que seria não científica, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? O que vocês pensam? A produção de conhecimento científico, de evidenciar questões. Fala mais sobre isso. Isso aí, produção de conhecimento científico. Como é que se produz o conhecimento científico? A produção de artigo. Mas como é que se produz o artigo? Tendo uma base, procurando solucionar algum problema da sociedade, definindo alguma questão. Por exemplo, quando a gente pensa em educação, quer falar sobre inclusão, a gente procura uma problemática para tentar solucioná-la, trazer embasamento teórico para essa produção, é mais ou menos isso? E o que seria o contrário disso? Que é seguir um método rigoroso, né, o científico, e o outro é seguir o senso comum, né, que seria uma coisa empirista, que é o que o pessoal fala, chá de limão é bom para gripe. Por quê? Exato. Porque todo mundo toma. Mas o porquê? Porque tem vitamina C. Aí o vitamina C, que é o que faz bem no limão, cientificamente é provado por argumentos, por razões. Exatamente, Cássio, exatamente. Então, vamos pensar esse exemplo mesmo da vitamina C, né? Do chá de limão. Né? A gente sabe na prática que o chá de limão é legal para gripe, o alho, por exemplo, né? O chá de alho, não sei o quê. Esse é um pensamento científico? O chá de limão faz bem para gripe? Não, isso não é. O que você acha, Lucas? Não é, por quê? Não, para mim não é um método científico. Não, estou falando de método. A gente não está falando de método por enquanto. É um conhecimento científico esse? Não, é um conhecimento geral, entendeu? Que alguém teve foi lá, inventou, né? Inventou não. Provou, experimentou, viu que era bom e ficou uma coisa geral, uma coisa... Isso. Senso comum, né? Como o Cássio falou, né? Então, vamos tentar organizar isso aí. Quer dizer, tem coisas que a gente observa, né, que acontecem. Quer dizer, se eu fico gripado e tomo um chá de limão, eu observo que eu melhoro, né? Que de alguma forma eu fico melhor. Então, eu não sei porquê, né? Eu não sei porquê, mas eu tenho uma crença de que eu melhoro por causa do chá de limão, tá? Mas, pensa só, pode ser que eu melhore não pelo chá de limão, mas pode ser que eu melhore por outra razão qualquer que não o chá de limão. Eu não sei, tá? Então, eu tenho essa observação e eu vou precisar criar um método científico para ver se essa crença é verdadeira. Então, a gente, de alguma forma, o método científico, ele se opõe a um outro saber que não é científico, ou outros saberes, né? Isso também tem estado muito em moda ultimamente, né? Que é importante a gente, por exemplo, falar assim, poxa, os indígenas, por exemplo, eles têm o seu conhecimento da medicina, da fitoterapia, né? E que não é um conhecimento científico,
É um conhecimento científico? Não. Então, o que é o conhecimento científico? É um conhecimento que é produzido pelo método científico. Para além do conhecimento científico, existem os conhecimentos não científicos, que são outros saberes que se produzem de outras formas. Então, a gente poderia ter, por exemplo, a gente poderia falar dos conhecimentos religiosos, dos saberes religiosos, que são saberes que devem ser respeitados também, mas não são científicos, por exemplo, né? Saberes e saberes do senso comum, que a gente sabe, mas não é científico. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho isso e de como que, na base do pensamento científico, existe uma lógica, tá? Que é uma lógica que a gente pode chamar até matemática. Na verdade, a lógica é um pedaço da matemática, é uma área da matemática, né? A matemática estuda lógica, as sentenças matemáticas, né? Os silogismos, se A é igual a B e B é igual a C, eu posso dizer logo que A é igual a C, por exemplo, né? Um princípio básico da lógica, né? Então, tem vários exercícios desse tipo. O pensamento científico ele exige um rigor muito grande. Então, por exemplo, nessa época agora da pandemia, a gente debateu muito isso, por quê? Porque a ciência, enquanto a ciência estava produzindo, estudando, através do método científico, uma vacina para a cura, para a gente se proteger, na verdade, né, para a gente se defender do coronavírus, outros saberes, que não o científico, né, ganharam terreno e, por exemplo, isso, com chá de limão, teve gente que falou com cachaça, né, com álcool, se eu cheirar álcool eu vou matar o vírus, várias outras coisas assim, que a gente até ridiculariza, mas a gente tem cloroquina, né, a gente ridiculariza, mas, ao mesmo tempo, é engraçado, porque é fácil ridicularizar a cloroquina, né? Mas é muito tentador a gente valorizar os saberes tradicionais, por exemplo, que também são igualmente não científicos, né? Concordam? A gente também, assim como a gente não tem razão nenhuma para achar que a cloroquina cura ou protege a gente do Covid, cientificamente foi provado que não protege, né? Mas a gente continua tomando o nosso chá de limão sem saber se isso protege ou não, né? Por exemplo. Né? Então, assim, o Cássio falou, essa coisa do limão, quer dizer, na prática a gente pode até usar, mas através do método científico, os cientistas podem investigar, e aí investigaram e descobriram que a coisa do chá de limão é a vitamina C, e a vitamina C tem uma função protetiva aí na ação contra os vírus, que eu particularmente não sei qual é, mas tem. Isso foi estudado cientificamente. Então, essa lógica, a capacidade de a gente, através de dados, né, concluir coisas, isso faz parte do método científico, isso exige um rigor. Então, dentro do mundo acadêmico, na universidade, vocês também devem ser introduzidos ao pensamento científico, né, para a gente não dizer bobagens, né, faz parte da nossa área, esse cuidado. E para a gente pensar isso, a gente precisa não só do método científico, como raciocínio lógico, né, matemático mesmo, conjugado a algumas estratégias de linguagem que a gente vai trabalhar hoje aqui, que são os conectivos, né? Como é que eu associo, por exemplo, se eu digo assim, deixa eu pensar. Ana Lourdes. Se eu digo assim, se eu digo que houve um estudo
com pacientes que tomaram cloroquina e não houve nenhuma melhora nos quadros de contaminação por vírus, por coronavírus, por exemplo, né? Então, tem esses dois dados. Um grupo de pacientes tomou cloroquina, foi tratado com cloroquina, não houve resultados favoráveis, né? Não mudaram. Vamos imaginar assim, que a gente tem um modelo científico que é assim, tem um grupo que tomou cloroquina e um outro grupo que não tomou cloroquina. Um grupo tomou a vacina e outro grupo não tomou vacina, tomou cloroquina. E o que a gente reparou depois? Que o grupo que tomou a vacina, quando uma vez contagiado, né, tem efeitos muito brandos do vírus, né? Não é muito afetado. Enquanto aqueles que não se vacinaram e que tomaram cloroquina, muitos deles tiveram casos agudos e chegaram, inclusive, a óbito, né? A gente pode dizer isso. Como é que a gente pode costurar essas ideias através de conectivos com lógica, com rigor científico e através de conectivos linguísticos, né? Como é que eu digo? Por exemplo, se eu disser assim, esse é o dado geral, aí se eu disser assim, a maioria das pessoas que usaram cloroquina e foram contaminadas, tiveram que ser internadas, né? A maioria daqueles que tomaram vacina, quando infectados, não precisaram ser internados. Muito bem. Então, tem essas duas ideias. E tem uma terceira ideia que é o seguinte: alguma pessoa que tomou a vacina foi entubada e chegou a morrer, por exemplo. Qual é a relação lógica que existe entre essas três afirmativas? Como é que a gente pode pensar isso? Era esperado, você está entendendo o que eu quero falar? Era esperado que a pessoa que tomou vacina chegasse a óbito? Você quer um conectivo para emendar as duas frases, é isso? Como é que a gente pode fazer? Você poderia repetir a frase novamente, por gentileza, professora? Olha, são frases, são ideias, né? Eu estou querendo que a gente tente pensar logicamente. A ideia é, a maioria das pessoas que tomou vacina, tá? Uma vez infectadas, não foram a óbito, nem se internaram, tá? Tiveram infecções muito brandas. Mas, já dei conectivo, né? Uma pessoa chegou a morrer. Então, como é que eu organizo isso? Já usei uma possibilidade, que é usar o conectivo, o adversativo aí, o mais, né? Tem outra possibilidade? Fala, Lucas. Não, fala lá. Pode falar, Cássio. Vai, Lucas, vai lá. Eu não sei se tendo em vista que poderia entrar, se enquadrar nessa frase, no conectivo. Experimenta. Vamos experimentar. Só que eu não lembro, professora, a frase. Você falou e eu esqueci. Mas você sabe, fala do seu jeito, pode falar de outro jeito, não precisa falar igualzinho a mim, não. Eu não lembro. Não, ela mesma mudou. Eu mesma mudei, se eu falar, vou mudar de novo. Você estava falando das pessoas que se vacinaram, né? As pessoas que se infectaram a primeira vez com coronavírus. Não estou conseguindo formular. Cássio, você não fazia umas anotações, professora, no Word? Pode ser assim, ó. As pessoas que se vacinaram pela primeira vez se salvaram. Possivelmente, quem não tomou, não aconteceu ou corre o risco de ser infectado. Corre o risco de ser vacinado. Ou a gente pode dizer assim, olha, apesar de a maioria das pessoas, né? Porque tem um conjunto das pessoas. Olha, provavelmente. Né, o conjunto das pessoas que se vacinou, né, desse conjunto, desse universo de pessoas que vacinou,
Quase a maioria absoluta teve formas brandas da doença, tá? No entanto, apesar disso, porém, algumas... Contudo, também entraria, professora? Contudo, também entraria, contudo, né? O tendo em vista, não, Lucas, porque o tendo em vista não vai ter jeito. O tendo em vista, ele não serve para juntar ideias que são adversativas, tá? Essas ideias que a gente está tentando juntar, elas são adversas, elas são contraditórias, porque se esperaria, né, o lógico seria o quê? O lógico seria que a pessoa, quando a gente sabe de alguém que morreu de Covid, qual é a primeira coisa que a gente pergunta? Essa pessoa estava vacinada? Tomou a vacina? Aí a pessoa fala assim, não tomou a vacina. Aí a gente fala assim, então foi por causa disso, né? Então, esse por causa disso, como é que a gente juntaria a seguinte frase? Espera aí, olha, o Lucas está pedindo uma coisa que é boa, para a gente fazer usar aqui, a maioria dos vacinados não se infectou. Entretanto, alguns, ainda que a minoria, muito bom. Essa solução é ótima de escrita, olha. Vamos ver aqui, olha. O Lourenço, né? A maioria dos vacinados não se infectou. Entretanto, alguns, ainda que a minoria, se infectaram e ainda vieram a óbito. Por exemplo, é uma possibilidade, tá? Então, deixa eu fazer essa coisa aqui que o Lucas pediu, que é muito bom a gente ter uma... Deixa eu fazer aqui abrir um documento em branco para a gente fazer umas rabiscadas aqui. Então, se a gente tiver a seguinte frase assim, ó. Então, as frases seriam, vamos botar uma letra bem grandona. 20. Ou talvez um pouquinho menor. Vamos pensar assim, olha. As pessoas que completaram o regime... Não, como é que é o esquema vacinal que se fala, né? O esquema vacinal contra a Covid-19, as pessoas não, a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas que completaram o esquema vacinal contra a Covid-19 tiveram um resultado positivo, professora, poderia ser? Não, peraí, tem uma vez infectadas, apresentam quadros brandos da doença. Isso é uma afirmação lógica, tá? Científica, né? Outra afirmação a maioria das pessoas que não se vacinou e se tratou com cloroquina, por exemplo, tá? A maioria que não se vacinou. Aqui, por exemplo, olha, se eu quiser botar uma vírgula, eu boto aqui e boto aqui, tá? Porque esta oração aqui está intercalada. A oração principal é a maioria das pessoas. A gente precisa completar o predicado dela. A maioria das pessoas que se vacinou, que não se vacinou e se tratou com cloroquina, o que aconteceu com elas? Não tiveram resultados positivos no tratamento. Não tiveram resultados positivos no tratamento. Então, a gente tem uma afirmação científica, lógica,
né? Outra afirmação científica, lógica, e tem uma outra científica e lógica também, que é o seguinte. Deixa eu apagar aqui o WhatsApp. Que é: algumas pessoas que tomaram cloroquina tiveram apenas uma gripezinha. 4. Algumas pessoas que completaram o esquema vacinal vieram a óbito. Então, como é que a gente faria um texto, um pequeno parágrafo, juntando essas 4 ideias verdadeiras? Elas são verdadeiras, não são verdadeiras? É possível que algumas pessoas que tenham tomado cloroquina não tenham tido só uma gripezinha? A gente pode botar mais uma frase, que vai ser o seguinte, quer ver? Vai ser assim, vou ter que diminuir a letra, né? Para caber tudo aí, para vocês verem. Vamos botar assim, a reação, as reações provocadas pelo Covid-19 variam muito de pessoa para pessoa. Pronto. Então, temos cinco bloquinhos de ideias, tá bom? Não é isso? Temos 5 bloquinhos de ideias e a gente quer fazer um texto. Como é que a gente faz? Sugestões. Esse vai ser o exercício da semana, gente. Não esse exatamente, eu dei outros exemplos. A ideia nós já temos organizada, né, do que nós poderíamos falar. Agora teria que estruturar esse texto. Isso. Teria que estruturar esse texto de forma coerente, né? Ou seja, eu não posso chegar a conclusões falsas, eu não posso distorcer. Essas 5 verdades, elas têm que aparecer. Eu não posso dizer que todas as pessoas que tomam vacina morrem, não posso... Entende? Eu tenho que respeitar essas verdades aí, essas premissas, né? Eu tenho que respeitar elas, porque elas são verdadeiras. As 5 são verdadeiras. Então, eu tenho que arrumar um jeito de construir um texto coeso, porque é muito fácil a gente conseguir construir um texto coeso quando as ideias não são conflitantes entre si, mas às vezes elas são, né? E aí, como é que a gente arruma isso? A partir dos conectivos, né? Então, a gente precisa entender, reconhecer qual é a relação lógica que existe entre as ideias, entre essas premissas, entre essas afirmações, entre essas verdades, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, qual é a relação lógica que existe entre essas ideias? Como é que a gente poderia organizar assim? Experimentem fazer isso. Pode tentar? Pode. E não precisa usar todas as frases, né? Não. Durante a pandemia causada pelo Covid-19, a maioria das pessoas que completaram o esquema vacinal contra o vírus, uma vez infectadas, apresentam quadros brandos da doença. Porém, as reações provocadas pelo Covid-19 variam muito de pessoa para pessoa. Por isso, algumas pessoas que se vacinaram vieram a óbito. Perfeito, Laís. Repararam que elegância, né? Essa solução que a Laís deu é a única possível para esse caso?
Não, tem vários outros Tem corretivos outros. que podem ser usados também. Exatamente, mas ela arranjou uma solução aí muito elegante. Vamos botar aqui? Fala aí, Laís. A maioria... Nem precisava daquela introdução. Peraí. Quer que repita tudo? Não, peraí, calma. Vou tentar te poupar aqui, porque senão... Você começou com essa, né? Comecei com a 1. A maioria das pessoas que completaram o esquema vacinal, uma vez... Tá. Aí depois você fez como? Lembrando da doença. Mas eu botei do que as pessoas variam. Aí você botou a 5, né? Mas... Isso. As reações... Só, tá, vamos ver. Vamos ver o que a gente ainda pode melhorar, hein? Aí, essa brincadeira é muito gostosa. Eu adoro essa brincadeira. É uma brincadeira, gente, é um joguinho. Olha, a maioria das pessoas... mais, vírgula... As reações provocadas pelo Covid variam muito de pessoa para outra. E, por isso... algumas pessoas que completaram o esquema vacinal vieram a óbito. Não é assim que você fez? Isso, usei essas 3 frases. Pronto. Com 3 frases, ela matou o problema, olha. E é um problema praticamente matemático. Vocês estão reparando? É um problema de lógica. Né? A maioria das pessoas que completaram o esquema vacinal contra a Covid-19, uma vez infectadas, apresentam quadros brandos da doença, mas as reações provocadas pelo Covid variam muito de pessoa para pessoa e, por isso, algumas pessoas que completaram o esquema vacinal vieram a óbito. Maravilha, tá? A gente, nessa primeira etapa, o que a gente fez? A gente solucionou o problema lógico, digamos assim, matemático, né? Agora, o que a gente pode fazer para melhorar esse parágrafo? Quem dá alguma ideia? Professora, uma coisa que eu estou sentindo falta aí, mas não sei se está errado, se está certo, é de acordo com quem que essa informação veio? Ah, boa ideia, muito boa ideia. Poderia falar sobre a importância, né, da vacinação. Por mais que tenham pessoas que morreram, isso não afirma que as pessoas morreram por conta da vacina, né? Aconteceram outros tipos de Ainda morte. temos isso, porque E senão a pode pessoa vai falar achar que não como pode a, vacinar, porque senão porque pode morrer, né? como a Ana falou, né? Foi a Ana? Foi. Estou confundindo. Podemos falar também sobre, embasados na Organização Mundial da Saúde, Então, né? vamos lá. Vamos fazer embasados na Organização Mundial da Saúde. Aí, como é que a gente vai falar? É A maioria reiterado reiterado a importância da vacinação para toda a população, né? Que isso foi bem passado para Mas as aí agora pessoas. vai ficar bem complicado aqui. Como é que a gente vai fazer? A gente já está abrindo um outro coisa, né? Como é que a gente faz? Está no mesmo parágrafo ainda? Eu acho que poderia abrir um outro parágrafo para falar sobre essa questão da importância da vacina e a recomendação Mas da OMS. viria antes ou depois? Porque, Poderia olha vir só, a antes. preocupação da Ana é o seguinte, a preocupação da Ana, a Ana e o Lucas têm 2 preocupações muito justas. Eu acho que a preocupação da Ana faz um parágrafo anterior e a observação do Lucas faz um parágrafo que termina. Entendeu? Acho que a gente tem um parágrafo aqui no meinho, né, que também eu estava pensando em melhorar esse só, mas vocês estão dando mais ideia, está ótimo. Então, vamos lá. O que eu estou entendendo, o que ela está querendo dizer assim, quem é que diz isso? Né? Então, a gente poderia dizer assim, a partir de dados científicos, sabemos que a maioria das pessoas que complementam, né, por exemplo, que complementaram o esquema vacinal, uma vez infectadas, apresentam quadros brancos da doença. Mas
Então, olha só. Aí tem outro conectivo que eu vou ensinar vocês, que é uma coisa muito legal. Vocês estão reparando que tem uma coisa que acontece por um lado e uma outra coisa que acontece por outro? Estão sentindo isso? Sim. Então, como é que a gente resolve? Com uma coisinha que chama por um lado e por outro. A partir de dados, sabemos por um lado. Então, olha que maravilha, a mágica do texto se formando. A gente está construindo um texto, tá? Isso é coesão e coerência. O que é coerência? É você fazer um texto que não fira as premissas verdadeiras, né? Ele tem que ser coerente. Eu não posso dizer assim, as pessoas, a OMS disse que as pessoas se vacinam, não são infectadas. Aí depois eu digo, mas todo mundo morreu. Peraí, estranho, porque antes você disse que as pessoas que tomavam vacina não morriam, então como é que pode? Você tem que dar um jeito, uma solução lógica para isso. Então vamos lá, a partir de dados científicos, sabemos, por um lado, que a maioria das pessoas que complementaram o esquema vacinal, uma vez infectadas, apresentam doenças, mas, por outro, sabe-se também que as reações provocadas pela Covid variam muito de pessoa para pessoa, e por isso, aqui a gente pode botar, sabe o quê? Para reforçar, apesar de estarem vacinadas, apesar de terem. Aí eu poderia repetir, né? Apesar de terem completado o esquema vacinal, mas não fica legal, né? Porque mas pode falar também, professora, tipo, mesmo você estando vacinado com as 3 doses, né, corre o risco de você ser infectado, se você só não vai morrer, entende? Corre o risco de você... Tá, mas olha só, aqui, Lucas, o que a gente está preocupado não é em dar... A gente pode até continuar a construção desse texto, acho legal, a gente está se divertindo aqui, tá bacana. Eu vou chegar lá. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, como é que a gente resolve... Porque agora você está trazendo outras premissas, né? Assim, a necessidade de construir um texto que seja informativo, que incentive as pessoas a se vacinarem. Por enquanto, não é isso que a gente quer fazer. A gente só quer dar uma solução para amarrar essas 5 ideias, tá certo? Ou, pelo menos, algumas aqui que a Laís deu o pontapé inicial, tá certo? Então, como é que a gente vai resolver? A partir de dados científicos, sabemos, por um lado, vocês gostaram desse negócio do por um lado e por outro? Porque, olha só, o que significa? Que os dados científicos, através deles, né, a ciência nos dá 2 informações. Quais são? 1, a maioria das pessoas que completam o esquema vacinal, quando são infectadas, têm quadros brandos da doença. Essa é uma verdade, né, científica. Outra verdade científica, as reações provocadas variam muito de pessoa para pessoa, tá certo? São duas verdades científicas que a gente consegue pela mesma fonte, tá? Então, o que acontece? Aqui, e por isso, aí a gente bota o apesar de, olha, a gente botou o por isso. Olha como apesar de ajuda a gente a fazer um texto coeso. E por isso, apesar de terem tomado a terceira dose da vacina, algumas pessoas vieram a óbito. Né? Então, o que nesse parágrafo aqui, aí depois a gente pode complementar com essa oração nova que o Lucas está sugerindo. Como é que seria? Para falar sobre a importância da vacinação. Como é que a gente conclui, então? Embasados na OMS, é reiterado a importância da vacinação. Né? Tá?
a importância da vacinação para toda a população, como meio de prevenção. Uma opinião. Como Fala. na parte de cima citou ali que mesmo que a pessoa tenha tomado a terceira dose, dependendo da reação dela, ela veio a óbito, poderia enfatizar isso também aí para concluir, que por mais que algumas pessoas tenham tomado a vacina e tenham vindo a óbito, a vacina é uma coisa boa. Poderia enfatizar isso no final. Tá, então, por mais que algumas pessoas tendo completado o esquema vacinal tenham vindo a óbito. Como é que era mais, Laís? Por mais que como é que a gente faz? Eu não cheguei a formular, eu só... Mas, vamos lá, vamos ver. Já tem um pontapézão aqui. Embasados na OMS, é reiterada a importância. Vocês entenderam esse negócio? Entenderam isso aqui, Lucas? Por que é reiterada? Quem é que é reiterada? A importância, né? Uhum. Para ser reiterado, só se a gente usasse o ser, que é aquele pronome indeterminador do sujeito, né? Reitera-se. Aí poderia, a importância, mas aqui a importância é reiterada, ela que é o sujeito, ela que é reiterada a importância para toda a população como meio de prevenção. Por mais que algumas pessoas tendo completado com uma... peraí, isso aqui está horrível, gente. Por mais que algumas pessoas... Tem vindo a óbito, eu acho que não encaixou legal. Não. Tenham vindo, eu tinha pensado, tenham vindo... Peraí. Por mais que algumas pessoas... não, tá horrível. Tenham, não deu certo. Por mais que algumas pessoas tenham completado o esquema vacinal e tenham vindo a óbito... Peraí, se a gente mudar assim, ó, por mais que algumas das pessoas que tenham vindo a óbito... Como é que a gente escapa desse tenham e tenham? Por mais que algumas pessoas... por mais que tenha ocorrido óbito... Ótimo. Por mais que tenha ocorrido óbito... Mesmo com a vacina... Ocorrido. Alguns... Olha, isso aqui que a Laís acabou de fazer é maravilhoso, porque às vezes a gente fica... encasquetado com um caminho de solução do texto e que não dá, e às vezes você vai para outro caminho e dá, entendeu? Isso aí funciona muito bem. A gente estava ali, apaga tudo, e isso de você trabalhar com o computador é maravilhoso, porque você, imagina, eu sou do tempo da máquina de escrever, você não tinha essa possibilidade de correção tão ágil como a gente tem no Word, né? Isso aqui é uma maravilha, ó. Por mais que, como é que era? Já perdi, Laís. Por mais que tenha ocorrido alguns óbitos... Com todas as doses... Entre tomando... pessoas que completaram o esquema vacinal... Pode concluir falando da importância da vacina. A vacina ainda é o meio mais eficaz para frear a contaminação. A vacina ainda é o meio mais eficaz para frear... frear... O que tem de errado aqui? É sem o I, professora. Obrigada. Professora, eu acho que frear não vai ficar muito bom, né? Melhor usar conter. Para conter, tá bom. Conter, para conter a contaminação. Poxa, ficou legal, não ficou, gente? Gostaram da experiência? Sim, tudo embasado no que nós estávamos falando no início, né? Sem achismo.
Exatamente. Agora vamos ver. A gente tinha 5 orações, né, soltas, verdadeiras, científicas, mas soltas, tá? Essas 5 afirmativas, elas em si só, listadas assim, elencadas, né? Elas estão elencadas, elas formam um elenco, um conjunto, mas elas não formam um texto. Vocês sentem isso? Vocês entendem isso? A palavra texto, ela tem a ver com tecer. Vocês sabiam disso? Olha que coisa bonita. A palavra texto, ela tem a mesma etimologia da palavra tecer. Então, construir um texto é dar essa coesão, é fazer uma textura, né? Fazer uma coisa que seja firme, que não se solte. Porque se você pega essas 5 ideias soltas, elas estão soltas. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. Por exemplo, você pode até dizer coisas... Por exemplo, se eu pego a ideia 3, algumas pessoas que tomaram cloroquina tiveram apenas uma gripezinha. Essa ideinha solta, ela pode ser muito perigosa, ela pode servir a propósitos muito ruins. Por exemplo, ela pode servir ao movimento anti-vacina, não é? Então, mas a gente poderia ter usado ela no nosso texto, né? Uma vez articulado com as outras, a gente forma... Por que algumas pessoas que tomaram cloroquina tiveram só uma gripezinha? Não porque a cloroquina é eficaz, mas porque as reações provocadas pelo Covid variam muito de pessoa para pessoa, né? E aí, por alguma razão, e não tem a ver com ser atleta, né? Porque tem atleta que fica doente, tem não atleta que fica forte também. Eu conheço uma senhora de 105 anos que pegou Covid e teve só uma gripezinha, por incrível que pareça, né? Agora, é isso. E ela estava vacinada, né? Mas, então, esse fator que pessoal interfere muito. Agora, olha que coisa genial que a gente fez aqui juntos em pouco tempo. A partir de... Vocês não ficam emocionados? Com isso eu fico simplesmente emocionada. Olha que coisa bonita que é escrever. A partir de dados científicos, aí a gente podia até, fazendo um texto acadêmico, né, a gente citaria a fonte, né, revista Nature, por exemplo, né, onde esses artigos são publicados. Sabemos, por um lado, que a maioria das pessoas que completaram o esquema vacinal contra a Covid-19, uma vez infectadas, apresentam quadros brandos da doença. Mas, por outro lado, sabe-se também que as reações provocadas pelo Covid variam muito de pessoa para pessoa e, por isso, apesar de terem tomado a 3ª dose da vacina, algumas pessoas, mesmo assim, se você quiser dar mais ênfase ainda, mesmo assim, vieram a óbito. Embasados na OMS, é reiterada a importância para toda a população como meio... a importância... E a gente não botou... Da vacinação para toda a população como meio de prevenção. Por mais que tenham ocorrido alguns óbitos entre pessoas que complementaram o esquema vacinal, a vacina ainda é o meio mais eficaz para conter a contaminação viral. Pronto. Olha que elegância. Muito bom. Nossa, a gente é muito fera, hein? Ficou ótimo, tá? Então, a partir de agora, a gente vai começar, desse momento do nosso curso, a gente vai... Aquele bloco de escritas de si se acabou, tá? Daquele bloco, vocês tinham que fazer um, pelo menos. A maioria fez vários, ótimo, né? Mas é importante ter... Eu vou dar nota a partir desse movimento de refazer e melhorar, né? O que eu estou avaliando é se vocês são capazes de melhorar o que vocês escrevem antes, tá? Isso vale mais para mim do que escrever... Fala. Alguém quer falar? Professora, precisa corrigir pelo menos um, né? Pelo menos um, isso. E te enviar.
Isso. novamente. Isso, Tá. Aí a gente tem 3 blocos. A gente tem esse que se acabou, mas também pode entregar atrasado, não faz mal. Depois a gente vai ter a gente tem um segundo bloco, que é desses exercícios de coesão e coerência e de uso de conectivos, né, que a gente está começando hoje. E um terceiro bloco, que é de resenhas que a gente já fez, que agora a gente vai, não vão ser exatamente assim. Às vezes a gente faz resenha, às vezes vai fazer conectivos, tá? Então, é isso aí que a gente vai ficar fazendo. Quem falou aqui alguma coisa? Fala, Lourenço. Professora, Fala. estou aqui tentando formular uma pergunta há meia hora, mas eu não sei, vou perguntar de qualquer jeito. Oba! A primeira frase e a segunda frase, eu não sei se o conectivo entre elas, na minha cabeça, o mais não faz sentido. Porque, por mais que uma não tenha nada a ver com a outra, uma não se opõe à outra. A segunda frase, na minha cabeça, não entendi como se ela anulasse a informação da primeira. Espera aí, vamos ver. A maioria das pessoas que lendo complementaram, a maioria das pessoas que complementaram. Olha só, a Laís começou com uma possibilidade, né? A gente pode fazer outras, tá? Vamos tentar fazer outra, então, agora? É porque o que não está fazendo sentido para mim é o mais como conectivo, porque eu colocaria, particularmente, um conectivo de continuidade, acho que vamos dizer assim, tipo um ademais, não sei. Então, vamos lá, peraí. Vamos lá, a vamos primeira tentar. frase está dizendo, basicamente, Tá, mas que a peraí, só um maioria instantinho, Lourenço, olha só, desculpa te interromper. Você vê que a sugestão da Laís, do jogo dela aqui, ela pegou a primeira, a quarta e a quinta, não foi isso? Ela articulou a primeira com a quarta e com a quinta. Ela deixou de fora a segunda e a terceira. Você está querendo articular a primeira com a segunda, é isso? É. Ótimo, vamos lá. Então, gente, agora um outro desafio. Como é que a gente articula a primeira com a segunda? Eu tinha sugerido uma adversativa, não é isso? E aí o Lourenço acha que não funciona. Vamos pensar sobre isso. A maioria das pessoas que complementaram o esquema vacinal contra a Covid-19, uma vez infectadas, apresentam quadros brandos da doença. Isso é uma verdade científica. 2, a maioria das pessoas que não se vacinou e se tratou com cloroquina não tiveram resultados positivos no tratamento. Ah, sim, perfeito. Tá certo. Não é mais mesmo, não são adversativas. Concordam, gente? Eu estou muito perdido, cara. Oi? Vamos lá. Abaixa um pouquinho, por favor, para eu ver a frase inteira, como é que ficou. Ah, não, mas aqui você tem dúvida nessa? É, isso aí. Ah. Falando da primeira frase, que fala sobre a maioria das pessoas estando vacinadas, né? A maioria delas, quando pegou a Covid, tiveram só reações brandas. Uhum. E a segunda frase, que ela conectou, está dizendo que a Covid depende de pessoa para pessoa, a reação. Aí, Sim. tipo assim, essa frase, a última frase que ela colocou, no caso, no texto, tá como a segunda frase, que conecta com a primeira. Não, essa não é a segunda. A segunda é da cloroquina. Olha, a Laís conectou. Vou marcar aqui, olha, em amarelinho. A Laís conectou. Vê se está certa, Laís. Conectou a primeira com a quarta e a quinta. Isso mesmo. Entendeu? Ela deixou de fora a segunda e a terceira. O que você está pensando, Lourenço? É mais fácil ele formular um texto. Pode falar complicado, não faz mal que não esteja pronto, não. Quando a gente começou, estava tudo enrolado, agora ficou mais claro. Vai. O que você quer pensar? Acho que a frase número 1, que no texto logo que a gente vai logo em seguida a frase número 5, não é? Aham. Elas são frases diferentes. Acho que a quinta, como vem depois, no caso,
que elas usam mais para conectar as duas, ela não desmente a primeira. Então, por isso que eu não vejo o mais fazer sentido aí. Eu acho que é só uma informação acrescentada, e por isso eu colocaria um demais, entendeu? Esse mais aqui que você achou. Tá, entendi. Todo mundo entendeu o problema que o Lourenço está colocando para gente? Porque, olha só, além do mais, eu ainda botei por um lado e por outro, né, que reforça a diversidade entre essas duas sentenças, né? Exato. E o Lourenço acha que essas duas sentenças não são opostas, não são adversativas. Eu já acho que o mais ali não deu sentido de oposição, não. Eu acho que encaixou direitinho, não sei. Uhum. Então, peraí, vamos pensar. A partir de dados científicos... Eu concordo com a Laís também. Pode ser. Para mim deu um sentido legal na frase. Mas eu entendi. Mas eu também acho, tá? Mas, assim, eu entendo o ponto de vista do Lourenço também. Vocês se entendem? O que ele está argumentando? Que dizer que a maioria das pessoas que completam o esquema vacinal tem reações brandas não se opõe ao fato de que... se opõe sim, Lourenço. Sabe por quê? Olha só. Eu digo que a maioria... sim, você está dizendo... Bom, a rigor mesmo não, né? Porque, assim, a maioria... não tem problemas, tem coisas brandas. Mas justamente porque varia de pessoa para pessoa, as reações podem ser diferentes, né? Podem ter exceções nesse conjunto de pessoas que normalmente só tem reações brandas, entendeu, Lourenço? Porque eu acho que meu raciocínio ele está sendo assim, porque a primeira frase fala sobre as pessoas vacinadas, a reação das pessoas mesmo depois de terem tomado a vacina. A segunda frase, logo após essa, sem o conectivo, ela está dizendo sobre a Covid na pessoa. Das pessoas com a vacina. E você tem alguma sugestão? Lourenço, rapidinho. A primeira frase fala que as pessoas vacinadas que se vacinaram têm um quadro brando, um quadro mais leve, mas também tiveram pessoas que, mesmo vacinadas, vieram a óbito. Eu acho que as frases elas só estão dando informações diferentes, mas quer dizer sobre a vacina. O mais ali dá sentido de explicação para a frase de cima, porque em cima nós estamos falando que as pessoas que completaram o esquema vacinal, uma vez infectadas, apresentam quadros brandos. Tem pessoas que apresentam quadros brandos e tem pessoas que tomaram a vacina e mesmo assim morreram por outras questões, entende? Meio que a gente está reiterando que a culpa não foi da si, mas mesmo tomando a vacina, as pessoas podem morrer, sabe? Morre de infarto, de outras doenças. E na época da... Gente. Que foi? Oi? Tem alguém escutando? Estou te ouvindo. Tem alguém escutando? Pode falar. Tá escutando. Tá todo mundo ouvindo, tô ouvindo. Tá. A internet caiu aqui. Meio que caiu, sei lá. É basicamente isso. Uma tá explicando a outra, entende? Eu acho que por isso que deu uma confusão na cabeça dele. O mais por outro uma doença. Mas, por outro, sabe-se também que as reações provocadas pela Covid-19 variam muito de pessoa para pessoa. E por isso, apesar de terem tomado a terceira dose da vacina, algumas pessoas mesmo assim vieram a óbito, entende? É basicamente isso, uma explicação. A gente ficou apegado a essa solução, isso acontece também no texto, quando a gente escreve, tá? Isso é perigoso. Se o Lourenço conseguisse dar uma outra, tem várias possibilidades. Agora que ele pegou, agora você ficou satisfeito? É porque agora eu entendi que as duas frases são para explicar o final, para conectar também com o final. Ela tá basicamente que a gente está conectando três, né? Que mesmo quando as pessoas se vacinam, tem quadros brandos, tem também uma parcela de pessoas que morrem. Porque a Covid reage diferente no corpo de cada um. Exatamente. Exatamente. Mas olha só, se um leitor, assim, a gente que escreve, imagina se a gente trabalhasse numa redação de jornal, né?
a gente que escreve precisa escrever de uma forma que não gere muita dúvida no leitor. Porque se a gente escreve de um jeito que o leitor fica assim, com certa dificuldade de entender, talvez a gente pudesse encontrar um jeito mais claro de escrever isso. Também poderia. Mas vamos fazer um outro exercício? Eu tinha pensado outra coisa na aula de hoje, mas está muito bom isso aqui. Vamos tentar agora formar alguma frase, alguma oração com... Vamos ver aqui. Com a primeira, com a segunda... E mais uma à sua escolha. Quem consegue começar a pensar alguma coisa aqui, ou qualquer outra, esquece a amarelinha aqui. Cada um, assim como a Laís teve liberdade de pensar, quem quer juntar alguma outra oração que a gente não mexeu ainda, alguma sentença que a gente não usou. Pode começar com outras palavras e depois acrescentar a frase? Pode. Estou pensando aqui. Poderia ser com a 3. Mesmo não sendo comprovada a eficácia da cloroquina, algumas pessoas que tomaram-a tiveram apenas uma gripezinha. Ah, sim. Mas aí você botou uma outra, né? Mas vamos eu fazer. falei, deu um início com outra frase. Mas vamos tentar conectar essas que estão aqui. Tem a 3 e a 2. A 3 e a 2. Acho que dá. Algumas pessoas que tomaram cloroquina tiveram apenas alguma gripezinha. Peraí, deixa eu acompanhar aqui, peraí. Algumas pessoas... Isso, acho que é uma boa ideia. Vamos lá, tentar. Algumas pessoas que tomaram cloroquina tiveram apenas uma gripezinha. Como é que eu junto? Mais... O entretanto também entraria, professora, na frase? Entretanto... não, peraí, vamos ver. Entretanto, acho que não vai dar aqui, não. Peraí, vamos tentar ver. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho esse jogo viciante, total. Eu adoro brincar disso. Algumas pessoas que tomaram cloroquina tiveram apenas uma gripezinha, mas a maioria das pessoas que não se vacinou, mas a maioria das pessoas, aí aqui no caso, não tem essa vírgula aqui, peraí, que não se vacinou e se tratou com cloroquina, não tiveram resultados positivos no tratamento. Olha só, está um bom começo, né? A gente repara que a relação entre a 2 e 3 é uma relação clara de adversidade, né? Isso é claro, são opostos, não é? Então, a gente vai construir um período composto, tá? O que é um período composto? É quando a gente pega uma sentença, pega outra sentença e junta, né? Por exemplo, meus exemplos agora são da mais populares que eu tenho, do Pantanal, que eu estou vendo, estou adorando ver o Pantanal, virei noveleira agora. Mas, então, aí, eu não sei se vocês estão vendo, mas outro dia a Juma escreveu, Jove sai, Juma morre, por exemplo, né? Então, o que ela fez aí? Ela não fez um período composto, não tem texto, né? As frases não estão conectadas, elas estão soltinhas. Então, fica uma coisa um pouco frágil, né? O que a gente está aprendendo a fazer é juntar, que nem a gente, quando tem o Lego, né? Vocês sabem aquele brinquedo de Lego, você tem aqueles bloquinhos que são essas sentenças, né?
Esses bloquinhos, eles precisam, e eles têm alguns conectivos mesmo, tem alguns conectivos até que dão flexibilidade para que são tipo dobradiçazinhas, né? Ou então você vai grudando um com o outro. Você precisa usar esses conectores, né, para conectar, exatamente para isso. Depois que a gente faz isso, para fazer isso, a gente precisa reconhecer qual é a relação lógica que existe entre uma sentença e a outra. A gente já identificou que a relação lógica entre a sentença 2 e a sentença 3 é uma relação de contrariedade ou de adversidade. Não importa o nome, mas são coisas que estão assim, um X, né? Uma coisa contra a outra. Muito bem. Agora, ficou troncho, porque tem muita repetição. O que a gente está vendo ali? Aliás, gente, eu fiz mais coisa, estou frenética na nossa gramática ali, viu? Não sei se vocês estão usando aquilo. Alguém está usando? Hein, gente? Vocês não veem o trabalho que a professora está fazendo? Não, né? Pois eu acho que vocês deviam ver, experimentem, porque eu acho que está bem legal. Tem tudo que eu corrijo de vocês, cada vez que eu corrijo um negócio, eu boto lá no texto coletivo, tá? Perfeito. Então, o texto coletivo tem um monte de dica bem legal. Para que serve aquele texto coletivo? Aqueles apontamentos? Para a gente estar prevenido e, na hora da gente corrigir o nosso próprio texto, a gente já buscar aquelas coisas, entendeu? Então, uma das coisas que a gente precisa resolver numa redação é a repetição de palavras, não é isso? Aqui vamos ver quantas palavras estão repetidas. Olha aqui, pessoas. Professora, uma coisa que me incomodou também foi a maioria das pessoas que não se vacinou. Ou seja, não se vacinaram? Ah, quem falou isso? Ana Caroline. Ana Caroline, isto é um problema na gramática que, na verdade, assim, vamos pensar. Essa oração, a maioria das pessoas... a maioria das pessoas que não se vacinou. Por que não se vacinou ou não se vacinaram? Na verdade, poderia ser não se vacinaram também, tá? Depende se eu estou concordando com a maioria ou com as pessoas. Mas o mais correto é concordar com a maioria, porque o núcleo do sujeito aqui é a maioria. Qual a maioria? A maioria das pessoas. A maioria não se vacinou. Algumas pessoas que tomaram tiveram, mas a maioria das pessoas que não se vacinou, tá? E se tratou com cloroquina, não teve, aí também tem que ter coerência, né? Por isso que me incomodou, porque eu tiveram, mas... Aí não dá, né? Ou você bota tudo no plural, concordando com as pessoas, né? Não teve resultados positivos. Onde é que a gente botou assim? Não teve resultados positivos no tratamento. Ok. Então, a gente tem um problema de pessoas, algumas pessoas, a maioria das pessoas está feio isso. Alguém tem alguma sugestão para a gente limpar essa repetição aqui? Isso é um problema de redação que vocês devem, quando vocês forem corrigir um texto de vocês, antes de entregar para qualquer professor, vocês devem fazer essa limpeza. Primeira coisa é ver. Repetição. Como é que eu resolvo esse problema aqui? Acho que tirar as pessoas, a maioria que não se vacinou. Ótimo. A maioria que não se vacinou. Olha só, muitas vezes, gente, a solução é simplesmente eliminar o problema. Aliás, isso para a vida é uma coisa muito boa. Elimina, tira. A pessoa que está te enchendo o saco, tira. Eu colocaria algumas pessoas que tomaram cloroquina, tiveram apenas uma gripezinha, ou sei lá, não tanto. A maioria dos que se vacinaram e se trataram com cloroquina ou com a mesma, não tiveram resultados positivos no tratamento. Quem chamou? Peraí. Olha, com a mesma, gente, é legal a gente evitar.
Mas eu acho que essa solução que está aqui, Lourenço, acho que está mais elegante do que essa sua. Algumas pessoas que tomaram cloroquina tiveram apenas uma gripezinha, mas a maioria, você prefere, a sua sugestão no lugar de mais, botar no entanto, né? Lourenço? E No entanto... o Cássio deu a sugestão de tirar só pessoas, né, e colocar a maioria que. Eu colocaria a maioria dos que. Ah, não. Olha, tudo que for menos é melhor. Em vez de a maioria dos que, se que só funcionar, melhor. Eu acho uma boa orientação. A Ana queria falar alguma coisa. Professora, tem uma coisa que me incomoda muito quando eu estou escrevendo, que é esse que. Assim, algumas pessoas que tomaram cloroquina tiveram apenas uma gripezinha. No entanto, a maioria que não se vacinou, tipo, isso está certo? Você acha que está repetindo muito o que, é isso? Quando repete muito o que, para mim não fica muito legal. Não, pode estar certo, eu só acho estranho. Tá, então, olha só, então vamos ver se a gente soluciona esse problema. Não é questão de estar certo, a gente aqui está certo, entendeu? A gente está querendo achar uma redação mais elegante, mais limpa, mais objetiva, para sair no jornal, né? Uma coisa que me incomoda é esse cloroquina e cloroquina. A gente vai ter que resolver isso aqui, mas vamos pensar no que primeiro? As pessoas que tomaram cloroquina tiveram apenas algumas pessoas... Eu, para falar a verdade, eu daria uma outra solução que seria a seguinte, quer ver? Eu inverteria. Eu prefiro, no lugar do no entanto, eu prefiro o apesar, mudar, quer ver? Eu acho que dá mais ênfase. Apesar de dados científicos afirmarem, apesar de trabalhos científicos afirmarem que a maioria das pessoas, a maioria que, gostei disso, a maioria que não se vacinou. Olha só, e se eu tiro, se não se vacinou, apesar de trabalhos científicos afirmarem que a maioria que não se vacinou não teve... não teve... não tem resultados. E se a gente puser simplesmente assim, olha, apesar dos trabalhos não afirmarem que o tratamento com cloroquina não produza resultados positivos contra o Covid, né, que é vírus, né, contra o Covid-19, apesar dos trabalhos afirmarem que o tratamento com cloroquina não produz resultados positivos contra a Covid, algumas pessoas, algumas dessas pessoas, tiveram apenas uma gripezinha. Olha a outra possibilidade. O que vocês acharam? Apesar de trabalhos científicos afirmarem que o tratamento com cloroquina não produz resultados positivos contra o Covid, algumas dessas pessoas tiveram apenas uma gripezinha. Ou, apesar de algumas pessoas que se trataram com cloroquina, tanto faz mudar de um jeito para o outro.
Posso dar uma sugestão mais simples? Pode, oba. A solução, quanto mais simples, mais inteligente Em vez é. de ter algumas pessoas tomaram cloroquina, põe assim, quem tomou cloroquina teve apenas uma gripezinha. No entanto, a maioria que não se vacinou e tratou com a mesma droga, aí você tira a cloroquina. Peraí, então vamos lá. Então, peraí, dita para mim. Quem tomou cloroquina teve apenas uma gripezinha. Todos? Não, a gente não pode falar isso. Porque isso aqui não é uma afirmação correta. Então não. Entendeu? Então, essa afirmação aqui essa afirmação é falsa. então deixa. Porque ela, entendeu por quê? Entendi, porque ele foca numa generaliza, solução. ele generaliza, não pode, aí não pode. Porque aí fere essas premissas, entendeu? Tá. Aí não posso fazer. Enfim, tem várias possibilidades da gente brincar com esse negócio. É infinito e isso realmente não tem fim. Entende? A gente pode ficar brincando a vida inteira. Aqui, se a gente quiser... Peraí, Ana Clara, já não me lembro quem, Ana Cristina, Ana Caroline, estava encasquetando aqui com o quê? Algumas pessoas que tomaram cloroquina tiveram... Olha só, esse quê, ele também serve de alguma forma como um conectivo. Por quê? Porque aqui eu tenho duas orações. Algumas pessoas tiveram uma gripezinha, algumas pessoas tomaram cloroquina. Aqui eu tenho duas orações já juntas, né? E aí eu junto com o quê? Algumas pessoas, quais? Aquelas que tomaram cloroquina tiveram apenas uma gripezinha. No entanto, algumas delas, né? Na verdade, a gente pode até botar assim, algumas das pessoas que tomaram, fica melhor, eu acho. Algumas, o Google não gostou, hoje não gostou. Não. Eu pensei em usar após aí. Aonde? Após algumas pessoas tomarem cloroquina. Deixa eu ver. Não, mas não ajuda nada. Não. Não. O após não ajuda, porque o após é um elemento que dá uma ideia, agrega uma ideia de tempo, né? Após tomar a vacina, pode-se observar reações desagradáveis, por exemplo. As reações desagradáveis da vacina aparecem, a gente poderia botar aqui uma quinta coisa, assim, né? Com após, olha. Após tomar a vacina, algumas pessoas relataram reações adversas. As reações adversas à vacina duram pouco e são muito brandas. Não, duram pouco. 8. As reações adversas à vacina são muito brandas. Tá? Aí eu posso juntar tudo isso dizendo, após tomar a vacina, algumas pessoas relataram reações adversas. Porém, essas reações duram pouco e são muito brandas. Tá vendo? A 7 com a 8 tem uma relação elas são paralelas, elas acontecem ao mesmo tempo, né? E com a mesma importância. Duram pouco e são brandas. Uma coisa não vem depois da outra, né? Agora, aqui, após tomar a vacina, algumas pessoas relataram reações adversas. Enfim, tem um monte de possibilidades. Espera aí, ó. Se eu puser assim, ó, algumas pessoas, tira o quê? Tira esse aqui? Tira aí. Algumas pessoas tomaram a cloroquina e tiveram apenas uma gripezinha. E, no entanto, Ótimo. vacinou e se tratou Mas, no entanto,
No entanto... Não, pode ter... no entanto, a maioria que se vacinou com... que não se vacinou. E se tratou com a mesma droga, aí tira o clorócigo. A mesma droga eu acho que fica ruim. Peraí, vamos fazer o seguinte, com esta droga... Ou com esta... uma medicação. Eu tenho uma sugestão, assim... Então uma sugestão que é um trunfo para a gente... Com esse remédio... com esse vermífugo, só para dar uma provocada, assim. O que vocês acham? Tudo bem. Vamos ver se é muito apelativo. Com o conhecido vermífugo, aí você dá uma cutucada já no leitor, assim, tipo, a pessoa fica, o quê? A cloroquina é um vermífugo, né? Então, vamos lá. Algumas das pessoas... Olha, essa contribuição aqui do Cássio foi bem legal, hein? Algumas pessoas... esse aqui está caído, esse segundo aqui. Vamos deixar para lá. Algumas das pessoas tomaram cloroquina e tiveram apenas uma gripezinha, mas, no entanto, a maioria que não se vacinou e se tratou com o conhecido vermífugo não teve resultados positivos no tratamento. Ah, gente, gostei muito. O que vocês acharam? Vamos apagar esse daqui, né? Concordam com o meu entusiasmo? Sim. Gostei, ficou bom. Ficou ótimo, né? Dá aquela sensação assim, de prazer, não dá? Então, esse negócio, gente, de escrever é um joguinho de quebra-cabeça, entendeu? Que nem cubo mágico. Você fica ali, aí, peraí, mas aí bota amarelo para cá, aí você bota amarelo para cá e o outro lado todo se atrapalha. Aí você tem que trocar de novo, aí você volta de novo. Tem que gostar disso. Eu acho uma brincadeira muito divertida, particularmente. Acho muito legal, tá? Então, eu vou mandar esse texto para vocês e vou agora apresentar o trabalho que vocês vão fazer. Cadê? Tarefa da semana. Peraí, deixa eu salvar aqui. Professora, eu acho que eu tenho 2 textos atrasados da senhora, que é o da resenha e o da biblioteca. Eu posso entregar ainda até final de semana? Pode entregar sempre, tá? Olha só, dessa disciplina não tem, vocês podem entregar a hora que quiserem, tá? Não tem problema, não. Nas outras tem... vocês não estão fazendo as outras comigo, então pronto, vocês podem entregar quando quiserem. Vocês não precisam entregar todos os textos. Eu, se fosse vocês, também não entregaria todos os textos, não, porque eu sempre tenho outras coisas para fazer, todo mundo tem outra coisa para fazer, a gente namora, a gente tem crise, a gente faz outras coisas, tem outras matérias, enfim. Mas o da resenha é obrigatório, né? Vão ter outras resenhas também, não foi o único, não. Okay. Tá? Vão ter outras opções de resenha, tá? Então, assim, mas é bom se vocês tiverem oportunidade de fazerem mais, apesar dos exercícios diários não serem obrigatórios, é recomendável que vocês, para o bom desenvolvimento de vocês, dos alunos, é recomendável que vocês façam todos os trabalhos, mas não é obrigatório, tá bom? Então, tranquilo, tá? Vamos lá aqui, então. A tarefa da semana, eu vou explicar a tarefa da semana e depois a gente vai fazer um pouquinho de exercício de leitura. Ó, tarefa da semana. Construir, a partir do uso de conectivos e estratégias de formação de períodos compostos, um texto coeso e coerente com base nos dados do censo escolar divulgados pelo INEP em maio de 2022. Acabaram de sair esses dados. O texto deve ter um parágrafo introdutório. Eu vou botar assim, quer ver? Eu já estou reformando meu texto, ó. Um parágrafo introdutório. Estão vendo a reforma que eu estou fazendo no meu texto? Ó?
apresentando ao leitor o que é o censo escolar e o que é o INEP, vocês vão buscar na internet. B, deve ter 3 parágrafos com os dados indicados abaixo, que devem ser organizados em cada um desses parágrafos. E C, fica tranquilo que eu vou explicar. Eles devem ter um parágrafo de conclusão a partir dos dados apresentados, seguindo os princípios do método científico. Essa coisa que a gente está fazendo a lógica, tá? Então, olha só, o que vocês vão fazer? Eu tenho 3 blocos de sentenças, né, que foram tiradas desse censo. 3 blocos, tá? Cada um desses 3 blocos vai ter que virar um parágrafo. Deu para entender? Que nem a gente fez agora há pouco. Cada um desses blocos vai virar um parágrafo. Então, tem um parágrafo aqui, tem um parágrafo aqui e tem um parágrafo aqui, tá? Além desses 3 parágrafos, vocês vão fazer uma introdução, dizendo o que é o censo, dizendo que o censo acabou de sair, o que é o INEP, nananana, e uma conclusão a partir dos parágrafos anteriores. Um textozinho de uma lauda. Deu para entender, gente? Professora, tem que botar... No caso, tem como se fosse 3 textos para ser feitos aí, certo? Não, 3 parágrafos. 3 parágrafos. Aí é para juntar todos os 3 ou pode fazer igual eu fiz? Pegar 1 e o 2, 1 e o 3, ou só Não, um? olha só, vocês vão fazer... Peraí, Lucas. Vocês vão fazer esse 1 e o 2, 1, 2 e o 3, vocês vão fazer dentro de cada bloco. Entendeu? Porque dentro de cada bloco tem as sentenças que vocês vão ter que costurar formando um parágrafo. Por exemplo, em 2020, a taxa de aprovação nos anos iniciais do ensino fundamental na rede pública foi de 98,9%. Em 2021, a taxa de aprovação dos anos iniciais na A foi de 97,3%. A redução de 1,6 percentual entre um ano e outro foi a primeira nos últimos 5 anos. Vocês vão ter que transformar essas 3 sentenças num parágrafo só. Entendeu, Laís? Entendi, professora. Tá? Aí, no texto 2, vão ter que juntar as todas num só. No texto 3, vão ter que juntar as todas num só. Parece que é muito, mas não é não. Dá quase que uma frase para cada um. Lucas, fala. Basicamente ligando, né, professora, com os conectivos, fazendo introdução, desenvolvimento e conclusão. Fazendo essa costura, exatamente. Então, vai ter a introdução, um parágrafo introdutório e um parágrafo de conclusão, né? Porque são uns dados, assim, um pouco tristinhos e tal, e aí vocês vão fazer uma conclusão, mais uma conclusão científica, né? Uma conclusão lógica, a partir desse raciocínio. O que a gente pode concluir a partir disso cientificamente, né? Eu não posso dizer... a cloroquina não tem... A cloroquina é um vermífugo que não tem nenhum efeito sobre a prevenção contra a Covid. E depois concluir, por isso, tomem cloroquina. Não dá, isso não faz parte da lógica científica, né? Não é lógico isso, né? Matematicamente não é lógico, tá? Então, esse vai ser o exercício, tá bom? Eu vou mandar para vocês... Fala. Essa redação, né? É uma redação, né? A gente vai fazer, tipo assim, igual a gente fez agora, só pegando as frases e conectando com o conectivo, ou a gente pode adicionar, ou deve adicionar outras curiosidades, outras informações
Não, nesses Essa 3 aí- blocos, eu não quero que vocês busquem mais nada novo, não, porque eu quero mais que vocês fiquem se exercitando nesse exercício de conexão, de formar texto, entendeu? Eu acho que alguns de vocês já faz isso bem, mas a maioria de vocês não faz ainda muito bem. E são funções que a gente deve desenvolver, né? Um texto bom é um texto coeso e coerente. O que é um texto coerente? Eu não posso dizer isso, não posso dizer que a cloroquina não tem efeito nenhum e depois dizer, por isso que as pessoas que tomaram cloroquina só tiveram uma gripezinha. Oi? Não posso fazer isso, não posso conectar desse jeito, entenderam? Então, eu quero que vocês descubram a lógica desses dados. Eu tenho dados soltos desse relatório, do censo, que acabou de sair, tá? Agora, no mês passado. Fala, Lourenço. Só mais uma dúvida. O primeiro bloco de frases é a introdução, o segundo é o desenvolvimento. Não. Olha só. O texto deve ter... vou botar assim, ao todo, 5 parágrafos. Um parágrafo introdutório, apresentando ao leitor o que é o censo escolar e o que é o INEP. Aí, esse aqui, sim, você vai ter que buscar informação, tá? Buscar informação. 3 parágrafos com os dados indicados abaixo, que devem ser organizados em cada um desses parágrafos, respectivamente. Como é que é? Parágrafo 2, com as sentenças do bloco. De qual bloco, gente? Parágrafo 2, eu vou fazer a partir das sentenças de qual bloco? Hein, gente? Pensa aí, olha, tem um parágrafo introdutório. Depois o parágrafo 2, esse aqui é o parágrafo 1. Parágrafo 2 com as sentenças do bloco 1, não é isso? Para entender, está confuso. Parágrafo 3 com as sentenças do bloco 2. E parágrafo 4 com as sentenças, é isso, né? Do bloco 3. E um parágrafo de conclusão, que é o 5. Esse parágrafo introdutório se perdeu. Professora, era mais fácil só a senhora botar ali em cima em 2020, só bota 1, introdução, aí põe 2, 3, 4 e 5. Deve ter 5 conclusão. Tá, 1. Não, ali mesmo onde a senhora fez os negócios. Embaixo, isso. Aí em cima, antes do 1, põe introdução, aí já vai ficar como 1. Não sei se a senhora me entendeu. Entendi, sim. Então tá, peraí, deixa eu ver. Então vamos lá. Um parágrafo introdutório apresentando o leitor da nananana. Tira isso, né? Aí aqui que eu vou já sei, já entendi. Vou botar isso aqui no final, é isso que você está falando, né? Sim, isso, que aí vai ficar mais Vai ficar ótimo. explicado. Então, deve ter 5 parágrafos. Vamos botar assim 5, para todo mundo não ter dúvida. 1 parágrafo introdutório, 2. Isso aqui estava uma confusão dos diabos, né?
2. Um parágrafo. Parágrafo costurando as seguintes sentenças, ou afirmações. Tanto faz, sentenças. Acho que agora ficou bom com essa contribuição, né, gente? Agora aqui. 3. Estão gostando da brincadeira? Fala que estão. Muito legal esse exercício, não é? Estou sentindo a menor firmeza aí da galera. Quatro. Então, professora, dá um resumão do que a gente vai ter que fazer, porque eu estou meio perdido. Espera aí, vai ficar tudo muito claro. A redação é tudo, olha. A redação estava confusa. A gente está melhorando a redação. 5. Olha lá. Tarefa da semana. Construir, a partir do uso de conectivos e estratégias de formação de períodos compostos, um texto coeso, tá? E coerente. Eu vou pedir mais. Um texto enxuto, coeso e coerente. Gente, escrever bem não é escrever muito, não, tá? Escrever pouco e claro é maravilhoso. Com base nos dados que nós divulgamos. O texto deve conter ao todo 5 parágrafos. Um parágrafo introdutório apresentando ao leitor o que é o censo, o que é o INEP, buscar informação. 2, na internet. 2, se quiser fazer a fonte, pode botar uma fonte aqui também. Não, tudo bem, não precisa botar fonte, não. Tudo bem, só assim mesmo, tá? 2, um parágrafo costurando as seguintes sentenças. Essas daqui. 1, 2, 3. Costura essas, faz um parágrafo. 3, o parágrafo 3, costurando essas daqui. Parágrafo 4, costurando essas daqui. Parágrafo 5º, uma conclusão. Ficou claro para todo mundo, gente? Conclusão, não tem dados que a gente vai ter que usar. É o que a gente concluir mesmo, de acordo com o texto que a gente construiu. Não, vocês têm que concluir a partir dos dados apresentados. Do censo escolar, né? Do censo escolar. Pode utilizar o documento do censo escolar. Só a partir dos parágrafos anteriores. A partir dos dados anteriores, nos parágrafos anteriores. Olha só, gente, isso aqui não é um exercício de conteúdo, é um exercício de lógica e construção de texto. Eu não quero que vocês fiquem buscando dados na internet, não quero mais dados, vamos trabalhar só com esses dados que estão aqui. Fala. No caso, é ler, interpretar e concluir através do que a gente leu e interpretou, né? Não é só interpretar, é transformar essas informações em texto, porque isso aqui não é um texto, né? Eu tenho aqui orações, sentenças, afirmações que não estão conectadas umas com as outras, né? Então, eu vou costurar isso aqui com isso aqui com isso aqui, entendeu? Eu vou costurar essas 3 aqui, vou costurar essas daqui, que nem a gente acabou de fazer, gente. Então, a minha dúvida é se a conclusão ela vai ser feita a partir da conclusão, né, da coesão do meu texto, como ele ficou, né, que vai ter uma sei lá, enfim. E aí não vai ter frases montadas que a gente vai ter que usar.
Não tem. Palavras. Sim, mas vocês podem, como toda conclusão, a gente pode citar, eu vou de alguma forma articular nessa conclusão a partir da anteriores, seguindo os e articulando as informações dos 3 parágrafos anteriores. Entendeu? Vocês vão pegar esses como se fosse um resumo, né? Exatamente. Não, isso aqui, gente, tem muito mais dado no censo. Eu peguei alguns, tá? Peguei alguns dados e aí a gente vai... É um exercício, não se preocupem. Enfim, eu quero ver o que a gente pode concluir a partir desses dados sobre educação, né? Como é que vocês fazem uma conclusão? Não pode ser, a conclusão não pode sair da cachola, ela vai ter que sair daí, tá? A partir do 1, do 2, do 2, do 3 e do 4, né? Que são os que têm conteúdo, o 2, o 3, os dados estão nesses daqui, no 2, no 3 e no 4, né? A partir desses dados que estão nesses 3 aqui, vocês vão fazer uma conclusão. O que a gente pode concluir a partir desses dados aqui, que estão no 2, no 3 e no 4? Entenderam? Sim, agora sim. Tá bom? Alguma dúvida? Então, a gente vai começar a fazer muitos trabalhinhos desses. Eu acho que isso dá, é muito bom para musculação.